Vamos no livro de arte, página 51. O nosso conteúdo de hoje é sobre sons e onomatopeia. Uma coisa leva a outra. Onomatopeia, a tia vai explicar o que é relacionado também a sons. A diferença é que é usada em palavras, né? Emitida através de animais, objetos e outras coisas, mas tem um som, porém é escrito. Vamos lá. Na página 51, vocês observam aí que tem o nome sons. Sons é o barulho que nós escutamos. Porém, existem na verdade, 4 propriedades relacionadas ao som, certo? E vocês vão entender agora que o som, ele não sai só por sair, ele tem suas propriedades, ou seja, suas características para que vocês entendam melhor o que é um som. Som. Quando a gente fala de som, não estou falando do aparelho de som, certo? A gente está falando no som, o barulho que é emitido. Vamos lá. Propriedades do som. O som possui algumas propriedades que definem. 2 deles são intensidade e frequência. A intensidade está relacionada ao volume. Intensidade, volume, alto ou baixo, forte ou fraco, né? A tia explicou em outras aulas em relação a essas propriedades, que é a intensidade ou frequência. Como assim, tia? Um som forte é aquele som que o vizinho está ouvindo e que dentro da sua casa você escuta algumas coisas bater, né? Assim, quando o som está muito alto ou dentro da sua própria casa, se você ligar o seu aparelho de som, quando você liga, se tiver algum objeto pequenininho no móvel, provavelmente vai derrubar e vai quebrar, certo? Por conta da frequência que foi forte, foi alto. E se for baixo, razoável, né? A gente consegue ouvir tranquilamente, sem perturbar ninguém, sem incomodar até a nós mesmos, né? E existe aquele som alto demais que muitas vezes termina incomodando, mas nem sempre incomoda todo mundo. Tem gente que gosta de ouvir som forte, alto, e tem gente que gosta de ouvir som fraco, som baixo. Assim, o som de uma explosão é forte para uma pessoa nas proximidades, mas é fraco para um ouvinte distante do local da explosão, certo? Então, muitas vezes a gente diz assim, o som não está me incomodando, né? A explosão que deu em tal cidade não chegou aqui em Arapiraca. Mas, para quem estava lá, quem passou pelo processo dessa explosão, o barulho muito forte atingiu quem estava lá próximo. Mas quem estava distante chegou com um som baixo. A mesma coisa do som. O som muitas vezes está na sua casa, está forte demais para você e para seu vizinho encostado, à sua direita ou à sua esquerda. Mas para quem mora já na outra rua, o som já chega numa intensidade mais leve, certo? Então, a mesma coisa quando a gente faz algum evento na escola, que a gente faz muito barulho, muita zoada. Para a gente que está ali na escola, o barulho está forte. E para quem está sobre a direita, naquela casa direita, ou na casa à esquerda. Mas para quem já está no final da rua, será que o som está tão forte assim? Não, ele já vai diminuindo a sua intensidade, certo? A frequência vai diminuindo aos poucos. A frequência está relacionada aos sons graves e agudos, né? Então, quando a gente fala de frequência, nós estamos falando em relação ao som alto ou som baixo, certo? Por exemplo, homens têm voz mais grave. O homem, principalmente, quando ele está na fase da adolescência, a voz dele já vai mudando, ficando bem forte. Já as meninas possuem voz mais aguda. É diferente, principalmente na fase da adolescência, né? Na fase da adolescência, a gente percebe que tem essas mudanças. As meninas permanecem com a voz aguda, aquela voz mais leve, certo? E os meninos ficam com a voz mais grave, mais forte, certo? Então, geralmente quando se trata homem e mulher, geralmente algumas mulheres têm o tom da voz dela é bem mais baixo. O dos homens é mais alto, certo? Então, vamos entender algumas propriedades, né? A propriedade da intensidade, que está relacionada ao som forte e ao som fraco. E a frequência, que é sobre o grave e o agudo, que está relacionado a uma coisa só.
No livro de vocês diz assim, ó, os sons possuem 4 propriedades, que está relacionada à altura, à duração, à intensidade e ao timbre. A altura é a propriedade do som que o caracteriza como grave ou agudo, que foi o que a tia acabou de falar, que está relacionada à frequência. Ela está relacionada com a frequência da onda sonora. Leve, alto. Quando a gente levanta o volume do som. Quando a gente está no nosso aparelho celular, muitas vezes, né? Uma pessoa tem a voz bem levezinha, aí ela fala e a gente não consegue ouvir. Então, a gente aumenta a frequência do som do nosso aparelho para que a gente possa ouvir, né? Muitas vezes, quando as tias colocam alguma aula que envolva música, aí algumas crianças, tia, não estou conseguindo ouvir. A tia, aos poucos, vai aumentando a frequência, ou seja, vai se tornando aquele som mais grave. Ele deixa de ser agudo, aquele som mais fraquinho, e passa a ser um som mais grave, mais forte. Vamos agora, mais abaixo, vocês conseguem ver aí a imagem de desenhos de animais, né? Imagens de animais. Com a ajuda, identifique quais são os sons agudos, mais fininhos e os mais graves, mais grossos. Pinte em cada grupo que se pede. Ou seja, quando nós falamos de sons agudo... Tia. Oi? Oi, Milena, tô ouvindo. É só essa página mesmo ou é até a A gente vai já, viu, Milena? 52? Já está no conteúdo, falo já. Vamos lá. Ó, o que diz respeito ao som agudo é o som fininho. O som grave é o som grosso, certo? Da mesma forma que acontece com a gente, como a tia deu o exemplo do homem e da mulher, acontece também com os animais. Tem aqueles animais, aqueles bichinhos que eles têm sons agudos e tem sons mais graves. Aí, nessa primeira imagem, diz assim, ó, no primeiro pássaro, antes da gente responder isso aí, vocês vão para a página 52, que a gente volta e faz a atividade toda por completo, tá certo? Vamos lá. Na página 52, ó, a tia falou sobre os sons. E agora vamos falar um pouquinho sobre onomatopeia. Mas o que é isso, tia? As onomatopeias são palavras que reproduzem na linguagem escrita. Ou seja, aquele sonzinho que é emitido, a gente consegue ouvir e assimilar e escrever. Quando a gente escreve, a gente descobre. Os sons existem como os barulhos das máquinas e objetos, os ruídos dos animais, os sons produzidos pelo ser humano e os ruídos da natureza. Então, tudo isso, quando a gente passa para a linguagem escrita, a gente consegue entender como é esse tipo de som emitido por esses objetos, pelos seres humanos e pelos animais. Então, isso é chamado de onomatopeia, certo? Que é a produção na linguagem escrita. Aí, ó, quando os animais, os humanos e a natureza e os sons, ó, os sons, exemplo, tic-tac, ou tic-tac, relógio. Você não escuta quando o relógio ele tá funcionando, ele faz tic-tac, tic-tac. Então, um som produzido, esse som, se a gente for colocar na linguagem escrita, é chamado de onomatopeia, porque, ó, quando a gente escreve, a gente consegue ouvir e escrever, ó, tic-tac, blém-blém, baladas de sino, dig-dong, campainha, plim, magia, blum. Quando a gente fala assim na porta, ó, a gente faz esse barulho, ó. Quando a gente bate palma, ó. Então, com objetos, com tudo que nós pegamos, pode ser transmitido através de um som. Não sai um som na boca. Se a gente fazer esse barulho assim na boca, ó, tudo que a gente faz transmite um som. Se eu bater em um livro, ó, ele sai um som. Se eu bater na mesa, ele sai um som já diferente. Então, existem várias formas de se expressar som. E para isso a gente tem que conhecer alguns que são conhecidos como onomatopeia, que é a forma escrita que nós escrevemos, que
emite esse som. A forma que o som sai, a gente consegue escrever. Aí, no exemplo de vocês, tem assim, ó. Como é o som que o gato faz? O gato, ele abre a boca. Miau. Ó, quando você escreve, ó, miau, a gente não passou para a escrita da língua, não passamos, não produzimos através da linguagem escrita. O gato emitiu o som miau. Quando a gente escreve M-I-A-U, a vaca, como é que a vaca, qual é o som que a vaca emite? Tá vendo? Quando a gente vai escrever, a gente também consegue perceber que, através dessa escrita, os animais, eles emitem sons, os objetos, e nós, seres humanos, quando nós batemos na porta, a pipoca, alguém conhece o som que a pipoca? Bloco, 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 né? Assim? Tá vendo? Então, quando a gente passa para a escrita, nós não conseguimos escrever alguns sons emitidos. Pronto, o que a gente consegue escrever é chamado de onomatopeia, certo? Ó, aqui tem um exemplo. Você não está ouvindo trim do telefone. Trim, o telefone faz assim, trim, né? Um barulho meio estranho quando a gente copia, porque alguns são difíceis, a gente até dizer, a tia não gosta de emitir esse som. O gato miou durante horas. Ouvisse um miau, miau por toda a casa. Anda, né? Quando o gato miau, tá com fome, fica o tempo todo miau, miau. Então, ele transmitiu um som. Não é isso? Ou a natureza, ela transmite som através dos animais. Não é isso? A chuva. Quando está chovendo, a gente consegue ouvir alguma coisa diferente? Oh. Então, quando está chovendo, vem da natureza, né? A gente consegue, de todas as partes, a gente consegue ouvir. Pronto, ó. E o galo, corocó, coricó. O pinto, como é que o pinto faz? Qual é o barulho que o som? Ó, tá vendo? Piu, piu, piu. P-I-U, piu, piu, piu. Ele fica desesperado. Então, esse som é transmitido pelo pintinho, né? Mas quando a gente passa para a linguagem, através da escrita, a gente consegue escrever? Consegue. Pronto. Vamos voltar para a página. Ó, a tia colocou aqui alguns exemplos. Ó. Munge a vaca, berra o touro, granas a rã, ruge o leão, o gato mia, uiva o lobo, também uiva e ladra o cão. Tá vendo? Tudo isso aqui são sons que esses animais emitem. E na linguagem escrita, consegue identificar, ó, certo? Não é um som por som, não é uma coisa só que a gente acha que é banal. Se a gente for colocar na língua portuguesa, a gente consegue prestar atenção, ó, que todos são importantes. Tá vendo? Pronto. Ó, vamos lá voltar para a página 51. Pronto. O animal que tem o som mais agudo. O som agudo é aquele mais fraquinho. Qual desses animais aí, nessa primeira, entre o pássaro e o pato? Qual desses aí tem o som agudo? Pronto. Então, vocês irão pintar. 1 a 53 ou 23? 51. Vocês vão pintar o pássaro, certo? Essa aqui é 51 a 23 e 23. Oi? Nas atividades das páginas. 51 e 23. 53. Obrigado, Vitor. 53. Pronto. Vocês irão pintar o pássaro, que é ele que tem o quê? Som agudo, certo? O próximo animal que tem o som mais grave. Animal com som mais grave. E aí, é a coruja? Coruja. A coruja, ela tem o som mais forte. Ô, tia, a coruja faz que som?
A tia vai pesquisar e mostra. Que a tia nem sei o som dela, mas eu vou dar uma olhadinha e mostro, certo? Assim, tia. Ô, tia, assim, ó. Vai, aqui onde você mora tem coruja já. Diga que tem. Não, onde eu moro aqui tem coruja, então é limite assim, ó. É assim mesmo. Highland. Ela chega grita, né? Um som que estivesse gritando. Pintar o animal com som grave e marcar um X no que tem o som agudo. Qual é o que tem o som grave? O pato. O pássaro. Não, o pássaro a gente já fez, então faz um X Ó, nele. pinta o animal que tem o som mais grave. Marque com um X no que tem o som mais agudo. Qual é o que tem o som mais grave? O pato ou o pássaro? Tia, O pato. Tu colocou Ainda. Pronto, certo? Então, não. Ela é uma coruja marrom, tia. A coruja é marrom, tia. oi? A coruja é marrom, mãe. É? A pata. Já apareceu uma coruja aqui no posto de casa. Foi. Pronto. Marca o X aí, ó. Até pra marcar os dois, é? Não, vai marcar o X no pássaro e pintar o pato. Eu vou pintar de preto. Tudo eu pintei de preto. Pronto, a tia marcou aqui só para vocês saberem. Certo? Quê? A tia marcou aqui, colocou entre parênteses. E assim, é pra marcar o X. O X no pássaro, vocês vão marcar o X no pássaro, faz um X em cima do pássaro e pinta o pato. Por quê? O pássaro tem som agudo, som fraco, levinho, e o pato tem som, o quê? Grosso. Ô, mamãe, as corujas devem estar cavando um buraco para se esconder. Não, todo dia que você nunca mais foi, todos os dias ela tá lá. Quando a gente passa. Não estou imitando elas mais, então ela não fica fazendo, né? Entenderam, né? E os sons transmitidos tanto pelos seres humanos, quanto pela natureza, quanto pelos animais, nós damos que nome? Nós damos que nome? Ó, sons. Damos que nome aos sons? Onomatopeia. A cada um a gente dá o nome, né? Onomatopeia. Pronto. Agora, na página 53, neste trabalho, você fará um desenho utilizando onomatopeias. Ou seja, você vai fazer o desenho de alguma coisa, transmitindo o som e coloca o nome. Pipoca. Tia, eu vou fazer da pipoca saindo do fogo. A pipoca faz o quê? Ploque? Você vai fazer o quê? Eu vou fazer o gato. Faz o gato. E a gata faz o quê? Ele miando. Certo? Tia, eu não entendi. Na página 53, você irá fazer um desenho de um animal da natureza, do que você achar que transmite um som. E esse som tem nome. Aí você coloca embaixo como é que ele transmite esse som. Eu fiz uma Eu vou fazer a pipoca. Pronto, aí faz um prato de pipoca, uma panela de pipoca e coloca embaixo. Eu já terminei. O que a pipoca faz? Eu já terminei a coisa, 53. Eu fiz uma pipoca num negócio. Só pode fazer um, tia. Se quiser fazer mais, fica à vontade. Certo? Deixa a tia colocar aqui para vocês verem. Olha. Vaca, sapo, cachorro. Não, por favor, não, vou brincar ainda com isso daí.
Eu vou brincar com isso daqui. Eu vou levar pra mim brincar. Não. Eu acho que Ó, você não como vai é que o deixar couro aqui. faz? Quando eu deixar mais Estão ruim. vendo? Eu vou deixar aqui pra mim brincar. Oi? Eu fiz toque, 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 pop. Ó, uma porta. Alguém tá batendo na porta. Toque. Pronto, tia, eu fiz 2, já terminei. Pode sair, tia. Tia, pode sair? Pode. Tchau. Mozinho. Até depois da manhã. Tchau. Tchau. Tia, Oi? terminei. Posso sair? Pode sim. Já terminei, posso sair, só falta pintar Não, tia. a Oi. página 51. Posso sair? Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau.